Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero ter uma conversa bem sincera com vocês. Eu não anotei nada, eu não tô vindo com nada preparado. Eu quero simplesmente bater um papo a respeito da controvérsia em volta do filme Guardiões da Galáxia e tudo que saiu nos últimos dias e o que eu acho, se minha opinião mudou desde que o James Gunn foi mandado embora, o que tá acontecendo. Eu vou dar um update também para vocês do que tá acontecendo nos bastidores. Em primeiro lugar, vocês já devem ter ouvido falar que os membros do Guardiões da Galáxia, todos os atores se juntaram e fizeram uma carta em defesa ao James Gunn, dizendo que não aceitavam a decisão da Disney, que eles estavam insatisfeitos. Eles escreveram uma carta bem longa mesmo. Quem quiser saber, eu vou botar a tradução dela aqui na descrição, porque eu não vou ler a carta inteira aqui pra vocês. Mas foi basicamente isso. O Chris Pratt fez alguns posts também defendendo o James Gunn, mas ninguém entrou em guerra diretamente com a Disney. Eu duvido que a Disney vá mudar de ideia. Em primeiro lugar, eu já devo dizer isso. Primeiro porque a Disney, como eu disse no meu vídeo anterior, é uma empresa muito familiar, é uma empresa não muito familiar no sentido de que uma família é dona da empresa, mas no sentido de que o público deles é a família inteira. Então eu duvido que eles fossem deixar um diretor que fez tantas piadas sobre pedofilia numa posição de tanto prestígio dentro da empresa. Se fosse um filme menor, se fosse uma série, talvez a decisão deles não tivesse sido tão truculenta assim, mas tratando-se de uma das maiores franquias, que já não teve o episódio 2 tão bem aceito assim. É muito difícil você ver alguém que prefere o Guardiões da Galáxia 2 do que o Guardiões da Galáxia 1, inclusive eu acho o primeiro filme muito superior. E como eu falei, a maioria dos diretores que trabalharam na Marvel fizeram ou um ou dois filmes. Pouquíssimos diretores fizeram 3 filmes até o momento e nenhum deles fez mais de 3, com exceção dos irmãos Russo. Então acho que eles sabiam que existia uma chance muito grande do James Gunn sair depois do Guardiões da Galáxia 3. Então eles decidiram aproveitar toda essa controvérsia. Na verdade, aproveitar não seria a palavra certa, mas tentar fazer o melhor de uma situação ruim e já mandar o James Gunn embora agora e tentar de repente reescrever o roteiro. Porque pelo que a gente ficou sabendo nesses últimos dias, parece que a Disney está inclusive com a intenção de reescrever, de mexer na história que o James Gunn pretendia fazer. E como eu falei, eu não boto a mão no fogo pela história do James Gunn, porque eu não sou um enorme fã do Guardiões da Galáxia 2, mas uma pessoa que se rebelou contra a Disney foi o Dave Bautista. Para quem não sabe, o Dave Bautista é o ator que interpreta o Drax nos 2 primeiros filmes do Guardiões da Galáxia e no Vingadores Guerra Infinita, e ele é um ator extremamente bem aceito no papel. Foi o James Gunn que deu para ele, deu esse voto de confiança num filme dessas proporções, então eu entendo que ele seja completamente aliado à figura do James Gunn, é quase que uma família, como ele mesmo diz. Mas o que é importante é que ele praticamente declarou guerra à Disney. Ele falou que ele sente náuseas de trabalhar com a Disney agora, depois do que aconteceu. E eu acho que ele também está sendo um pouquinho radical, porque parece que ele não tentou em momento algum entender o lado da Disney, que, como eu falei, é uma empresa familiar, já tem um histórico muito delicado com esse tipo de coisas, sofre acusações direto desse tipo de coisas. Então eu entendo os dois lados, eu entendo o Drax tá puto da vida com a Disney, mas eu não acho que essa seja a solução melhor pro Dave Bautista. Em primeiro lugar porque os estúdios são todos muito unidos nos bastidores, e se o Dave Bautista fizer uma merda muito grande com a Disney, quem vai saber se ele não vai fazer a mesma merda com a Warner, a mesma merda com a Sony, a mesma merda com a Universal? Por que o The Rock, por exemplo, que também veio do WWE, é um cara tão bem sucedido? Porque ele veste a camisa de todos os filmes que ele participa, ele elogia o estúdio, ele faz posts com os executivos, ele faz posts na sala de reunião. Então ele é um cara que veste a camisa do estúdio e isso interessa os outros estúdios. Os outros estúdios falam assim, pô, The Rock fez um puta marketing pro filme Skyscraper, o filme não foi lá tão bem sucedido assim, mas ele é um cara que sempre vai estar ali, sempre vai estar ajudando em tudo que é possível. E eu acho que o Dave Bautista não está certo em se desvincular dessa imagem que ele estava até o momento. Ele elogiava bastante a Disney, elogiava a Marvel, elogiava o James Gunn. Então eu não acho que essa quebra seja tão interessante para a carreira dele. E o que eu acho que a Disney deve fazer nessa situação? Na minha opinião, eles deveriam cancelar Guardiões da Galáxia 3, pelo menos por um futuro próximo, porque eles acabaram de comprar oficialmente a Fox. Eu acho que eles deveriam aproveitar algumas propriedades da Fox, talvez fazer o filme do Quarteto Fantástico, que dá para ter uma dinâmica relativamente parecida por se tratar de um filme de grupo. Talvez eles não tenham que investir mais fichas para completar mais uma trilogia, depois de Homem de Ferro, depois de Thor, depois de Capitão América. Então talvez o investimento da Marvel e da Disney nos próximos anos devesse ir para essas novas propriedades que eles conseguiram e arrumar a melhor forma possível de integrar
esses universos. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas tendo em vista toda a publicidade negativa que isso está gerando, os atores se rebelando contra o estúdio, o Dave Bautista entrando em guerra contra a Marvel e contra a Disney, talvez a melhor solução seja justamente botar o filme na geladeira, deixar os nervos acalmarem, coloca o Dave Bautista no Vingadores 4, que não seria dirigido de qualquer forma pelo James Gunn, e tenta convencer o ator, tenta encontrar a melhor solução para reverter essa situação, porque eu acho que agora, na situação que a gente está vendo, se eles forem tocar para frente com Guardiões da Galáxia 3, na minha opinião, eles vão ter que trocar o Drax, porque isso vai dar uma mídia negativa no decorrer de toda a gravação. Todo mundo vai ficar falando que o Drax só tá lá porque é contrato, ele só tá lá obrigado, a Disney tá obrigando ele a fazer o filme, que a Disney não liberou ele do contrato. Então acho que a melhor solução realmente nesse momento seria dar prioridade para outros personagens, talvez o Doutor Estranho, incluir algum personagem do Guardiões da Galáxia no próximo filme do Doutor Estranho. Eu acho que o que não faltam são saídas pra Marvel tomar, ainda mais considerando o que acontece no final de Vingadores Guerra Infinita. Seria a coisa mais tranquila do mundo eles simplesmente ignorarem o Guardiões da Galáxia por alguns anos e depois fazer um retorno triunfal, quem sabe com o James Gunn, quando tudo isso tiver abafado um pouco, ou quem sabe depois da morte do Drax, com algum outro personagem no lugar do Drax na equipe do Guardiões da Galáxia, porque a gente sabe que já tiveram vários outros membros que participaram dessa equipe. E como sempre eu quero saber de vocês, eu coloquei uma enquete aqui no grupo, eu não vou perguntar de novo se vocês prefeririam o James Gunn de volta ou não, porque eu já fiz uma votação a respeito disso e a maioria absoluta das pessoas votou que não queria que a Disney tivesse mandado o James Gunn embora, mas agora, considerando que o James Gunn não volta mais de forma alguma, qual vocês acham que seria a melhor opção? Eu vou botar mais uma enquete aqui do lado para vocês darem a opinião de vocês a respeito do assunto. Eu, sinceramente, gosto bastante, inclusive do 2, eu gostei bastante, eu não acho do mesmo nível do primeiro, mas é uma franquia que eu gosto bastante, é uma trilogia que eu quero ver concluída, mas não dessa forma. Eu acho que sempre que um filme é recheado de controvérsia nos bastidores, isso acaba transparecendo em cena, mesmo que não dê muita diferença. Todo mundo que assistir vai ver o Drax, vai pensar isso, vai ver o Chris Pratt, vai pensar que ele também não estava tão confortável assim com gravar o filme. Então eu acho que talvez para fazer as coisas apressado, só para alcançar a data limite que a Disney estipulou, eu não acho que seja o caminho certo. Então talvez eles devam pisar no freio, dar prioridade para outros produtos e depois voltar e reavaliar o que fazer com os Guardiões. Então galera, como eu falei, não deixem de participar da enquete, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.